Olá, pessoal. Eu sou o Roberto César, assessor de imprensa da Santa Casa de Marília. Estamos começando esta live com a doutora Larissa Ortolã e o doutor João Vitor Costardi. Live esta que vai destacar o Fevereiro Laranja, a campanha de prevenção e combate à leucemia. É uma prestação de serviço da Santa Casa de Marília, trazendo informação e entretenimento. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta, né, através do Instagram. A saudação inicial, doutora Larissa, muito obrigado pela participação, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz aqui em poder participar dessa live hoje aqui com o João. Doutor João Vitor, sua apresentação inicial para essa live. Obrigado pelo convite de todos. Com as perguntas já formuladas, deixamos caixinhas de sugestões nas redes sociais. E a primeira pergunta é: o que é a leucemia e quais são os seus principais tipos? Começando com a doutora Larissa, primeiras damas, né, doutora? Então, a leucemia ela é um câncer, né, do sangue, que é origem na medula óssea. Então, eu costumo dizer, né, a medula óssea ela é a fábrica do nosso sangue. Ela é responsável por produzir todas as células do nosso sangue. Então, a leucemia ela nasce lá na medula óssea, a partir dessa célula que a gente chama de linfoblasto, e ela começa a se proliferar. Então, a leucemia é um tipo de câncer do sangue. Tem diversos tipos, né? Leucemia linfóide, leucemia mieloide, leucemia aguda, leucemia crônica, e é isso que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho com vocês. Doutor João Vitor, quais são os sintomas mais comuns da leucemia e como identificá-los precocemente? Os sintomas da leucemia eles são mais relacionados a essa substituição que acontece dentro da medula óssea das células saudáveis pelas células cancerosas, né? E normalmente começam a vir sintomas que a gente chama de sintomas constitucionais em primeiro momento. Muita fraqueza, palidez, fadiga, falta de ar, manchas roxas pelo corpo, pode dar febre também, dor no corpo, também são... as dores no corpo são sintomas aí que aparecem com bastante frequência, principalmente aí nas pernas, né? E em estágios mais avançados podem surgir sangramentos também de nariz, gengiva e até mesmo de outros órgãos. Certo. E, doutora Larissa, existem fatores de risco para o desenvolvimento da leucemia na infância? E depois o doutor João Vitor responde no adulto também. Na infância, a leucemia não é comum ter muito fator de risco, né, pela própria faixa etária mesmo, ainda a criança não foi muito exposta. A leucemia na infância está mais ligada a fatores genéticos e de condições de mutação da célula, diferente no adulto, né, João? Isso. As leucemias elas não têm uma causa muito bem definida, principalmente aí no adulto, né? Mas ela vem de uma combinação de fatores genéticos e exposições ambientais que predispõem essas mutações genéticas, né? E esses fatores ambientais vêm desde estilo de vida, então sedentarismo, outras comorbidades, obesidade, até mesmo a questões de exposição ambiental. Então, pessoas que trabalham com agrotóxicos ou então até mesmo exposição a plásticos, que trabalham com plásticos, ou outros tipos de material, resina também, e também exposição à radiação é um outro fator de risco, fora ainda alguns outros tratamentos medicamentosos e até mesmo quimioterapias podem ser aí causadoras de leucemia no futuro. E como é feito o diagnóstico da leucemia? Queria saber especificamente se tem alguma diferença entre a criança e o adulto também. O diagnóstico ele é igual, tanto na criança quanto no adulto. Então, uma vez que a leucemia ela é uma doença que acomete a medula óssea, a gente, então, tem que coletar o exame lá de dentro da medula óssea, que é um exame que chama mielograma. Então, a gente coloca uma agulha lá dentro da medula, né? A medula óssea ela tá dentro dos ossos, é o tutano do osso. Quando a gente olha o osso, tem aquele tecido, aquilo é a medula óssea. Então, para você fazer o diagnóstico, você colhe o sangue lá de dentro da medula por um exame que chama mielograma. Certo. Fora isso, tem as complementações também do mielograma, que nós conseguimos fazer hoje os exames genéticos, moleculares e o exame da imunofenotipagem também,
que nos dá aí qual família pertence a essa leucemia, né, essa de linhagem linfóide, mieloide, e fora isso também qual é a sua classificação genética e molecular, que hoje é muito importante para a gente poder estratificar o risco da leucemia e também para nortear o tratamento e a terapia depois de consolidação. Certo, agradecer a presença de todos nessa live, o Adalto, a Mara Ramos, o César Chiquini, a Amanda Mendes, Josiane dos Santos, a Leila Maria Almeida, Eduarda Freire, a Kátia Bordim, né, LC Prioste, Priscila Trindade, Denise Almeida, todos participando dessa live. E mais uma pergunta, doutora Larissa, em relação aos tratamentos disponíveis, né, para leucemia e para a criança também tem alguma diferenciação no tratamento? A leucemia na criança mais comum é leucemia aguda, né? Leucemia crônica existe, né, subtipos de leucemia mieloide crônica, mas que não é tão comum. Então, o mais comum na criança é leucemia aguda e o tratamento ele é basicamente feito por quimioterapia, né? O que é a quimioterapia? Nada mais é do que medicação. Então, a gente tem quimioterapia que é comprimido, que é injeção intramuscular, injeção subcutânea, injeção endovenosa. Então, a combinação dessas medicações que a gente chama de quimioterapia. Né? Claro que existe também, hoje em dia, né, graças a Deus, aí a gente tem um avanço na medicina, surgindo a imunoterapia, que são terapias-alvos, mas ainda não é o tratamento de primeira linha preconizado. O transplante de medula óssea também é o tratamento da leucemia da infância, mas também não é a primeira escolha. No adulto, basicamente, também as mesmas linhas de tratamento, né? Normalmente as leucemias agudas, que são mais graves, onde tem uma mais rápida proliferação, então uma urgência maior de tratamento, traz mais sintomas. Normalmente, o tratamento se baseia na quimioterapia endovenosa pela veia, né? E fora isso, como a doutora Larissa pontuou, existe aí também já imunoterapias-alvo que podem auxiliar nesse processo de tratamento. E as leucemias crônicas, né, habitualmente o tratamento é feito com medicamentos via oral, né, químio ou imunoterapias orais. Certo. E a manifestação aqui, Josiane dos Santos, doutora Larissa, boa tarde, saudades, Lari. Médica e ser humano incrível, tem até torcida, hein, doutora? Ela é uma paciente muito querida. Legal. Que eu tratei o filho dela lá em Campinas. Quando falou o nome, eu já sabia que ela é muito querida. Hein? Manda um beijo para o Rafa. Bacana essa interação. E você que quiser fazer a sua pergunta, a gente está transferindo, né, retransmitindo para que a doutora Larissa e também o doutor João Vitor possam responder nesta live do Fevereiro Laranja. Vamos para a próxima aqui, pergunta em relação ao transplante de medula, né? O transplante de medula óssea é sempre necessário para tratar a leucemia? Porque as pessoas acham que é só com o transplante de medula que se trata a leucemia, né? Não, o transplante de medula ele é um tratamento que pode fazer parte do tratamento da leucemia, tá? Ou não. Né? A Larissa pode falar depois um pouquinho do contexto da infância, muda um pouco em relação ao adulto, mas o transplante de medula normalmente ele é uma terapia de consolidação, né? Tem que se passar por esse processo, principalmente na leucemia aguda, tem que se passar por esse processo de quimioterapia para a gente poder diminuir esse volume de doença dentro da medula óssea, para o transplante de medula fazer parte. E o transplante de medula, ele depende de muitos fatores, né? Qual é o tipo de leucemia e quais as alterações genéticas e moleculares envolvidas, como é a resposta do paciente, né? Se existe um doador compatível ou não. Então, existem muitas variáveis dentro do transplante de medula que vão nortear esse tratamento futuro. Na criança, a leucemia, o transplante ele nunca é indicado em primeiro tratamento. A gente indica o transplante quando o paciente, eventualmente, a doença volta, né, uma segunda ou terceira vez, ou quando ele não responde da maneira adequada. Mas, de qualquer forma, como o João falou, para você poder fazer o transplante, você tem que ter uma remissão. Então, nunca é a primeira escolha. Você tem que fazer quimioterapia, imunoterapia, colocar o paciente, né, zerar a doença e daí sim partir para a etapa do transplante. Maravilha. Mais manifestações aqui. A Maísa Jancursi, Marcelina Peverari, a Rê Furlan, a Thaís, o Ney Fernandes, o Zé Garcia, André Luiz, Isabela Alteia, 2 médicos incríveis, porque vemos
tão pouco, a pergunta aqui da Isabela Alteia, Dr. João Vitor e doutora Larissa. 2 médicos incríveis, né? Ela fala primeiro e depois, por que vemos tão pouco a imunoterapia para adultos, Dr. João Vitor? Imunoterapia para adultos? Bom, a imunoterapia ela é uma terapia nova para a gente, né? E a gente tem um pouquinho de dificuldade de acesso, né? Principalmente nos pacientes que não têm convênio, ainda são medicamentos muito caros, muitos ainda estão em estudo, muitos ainda sendo incorporados aqui, enfim, no Brasil. Então, a gente... e depende muito das alterações genéticas e moleculares das leucemias, né? E cada uma tem a sua indicação. Mas, mesmo assim, é uma realidade que tem mudado, né, Larissa? Assim, progressivamente aí no passar dos anos, mas isso vai mudar em algum momento, a gente vai acabar transformando as terapias da leucemia, mas ainda a gente tem dificuldade de acesso a esses medicamentos. O ano passado a gente teve um ganho significativo. Aí o Ministério da Saúde ele aprovou a imunoterapia, uma, né, das imunoterapias, o anti-CD19, para pacientes do SUS, mas também não são todos os pacientes, né? São pacientes que já devem ter a doença voltado e daí tem que ser encaminhados para o transplante. Exatamente. E essa imunoterapia entra aí como uma ponte, né, para o transplante, mas já é uma vitória significativa aí, um progresso que com certeza nos próximos anos vai ser a realidade dos nossos tratamentos. Cada vez menos químio, né, e mais imunoterapias. Beatriz Prandi, parabéns, querida doutora Larissa. Mariana Dátilo, ótima live. Essa é minha esposa. Belina Abreu, Gabriel Meyer. Isso aí, a torcida, né? Hugo Junqueira, o Dr. Fábio Pierucci também, que é médico aqui da Santa Casa, né? Um abração para o Dr. Fábio Pierucci, Juliana Silveira, Irane Fiel, Isabela também participando conosco, né? A gente fica muito feliz nesta live Fevereiro Laranja. Live esclarecendo nas questões sobre a leucemia. Estamos no mês de prevenção e combate da doença. Bom, queria saber de vocês dois, doutora Larissa, doutor João Vitor, qual a importância do diagnóstico precoce na leucemia? O diagnóstico precoce é fundamental, uma vez, então, né, que principalmente na criança a gente não tem aí os programas de rastreamento, né, fatores de risco e sintomas que você, né, pegue antes. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso da terapia, porque uma vez que você tem um diagnóstico precoce, você diminui a intensidade do tratamento. Dessa forma, você tem uma melhor resposta e menor chance de sequela. Né? Pensando aí na criança, que você trata uma criança em torno de 5 a 10 anos, ela ainda vai ter 70, 80 anos de vida pela frente. Então, quanto menos agressivo você fizer com esse tratamento, menor a chance de sequela, melhor vai ser a qualidade de vida dessa criança. Nos adultos ainda é um desafio a gente conseguir o diagnóstico precoce. Acho que talvez na infância também, mas nos adultos por diversos fatores aí, enfim, eu acho que a principal seria pelos sintomas, porque como geram sintomas que que aparecem em muitas outras doenças, inespecíficos, né? Às vezes uma fadiga, um cansaço, que às vezes a gente acha que é pelo trabalho, ou pelo cansaço, pela rotina, e que já podem ser sintomas de leucemia. Então, a gente costuma pegar os pacientes já com diagnóstico um pouco mais avançado, né? E a gente conseguir diagnosticar precocemente esse paciente muda todo o curso do tratamento, porque a gente precisa que o paciente esteja em condições clínicas, que ele esteja bem para conseguir tolerar a quimioterapia, que é um tratamento agressivo no caso das leucemias agudas, né? Que eu acho que é o que é mais de urgência, e isso muda totalmente a resposta do paciente em relação a esse tratamento. Certo. Em relação ao tratamento da leucemia infantil, doutora Larissa, são boas as chances de cura? São ótimas. No Brasil, a gente tem altas taxas de sobrevida. O protocolo brasileiro que está em curso, né, ele já tem aí um fechamento parcial, em torno de 80% de sobrevida da leucemia do tipo B, né, que é a mais comum. Graças a Deus, a mais comum, a que tem mais chances de cura. Mas a gente vê aí em países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, com sobrevida em torno de 90%, 95%. E é nosso objetivo, né, alcançar aí essas taxas
taxas de cura, mas Sim. graças a Deus uma excelente resposta ao tratamento. A Josiane dos Santos pergunta: quando a radioterapia é indicada no tratamento de leucemia? A radioterapia é indicada em algum momento? A radioterapia ela é indicada quando a gente tem sistema nervoso central acometido ou testículo, né? Então são órgãos santuários aí que a gente diz que algumas vezes as células da leucemia elas saem do sangue e atingem esses locais, tanto o testículo quanto o líquor, né? Então quando você tem na criança acometimento de sistema nervoso central e testículo, e daí é quando a gente faz hoje em dia a radioterapia. No adulto, a radioterapia não faz parte dos protocolos normalmente como se faz na parte da pediatria, exceto dos casos aí de leucemia linfóide aguda, mas daí já são mais nas fases aí de consolidação, manutenção, né, que tem uma fase de profilaxia do sistema nervoso em qual entra a questão da radioterapia, mas nas leucemias normalmente do adulto, normalmente a radioterapia não faz parte. Tá certo. Em relação à doação de medula óssea, em Marília a gente tem o Hemocentro, né, que Exatamente. é um local de registro de doadores, né, que se cadastram no Redome e podem aí serem potenciais doadores. Como é que funciona essa situação? Né, quem quer ser doador, né, o que precisa ter para poder, né, ser doador de medula óssea? E queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essa fila de espera, como funciona, porque parece que dificilmente a pessoa é chamada também, né? Bom, para você se cadastrar como um doador de medula óssea, né, você tem que ter entre 18 e 35 anos, pela legislação atual, procurar o Hemocentro mais próximo da sua região. Aqui em Marília, na região de Marília, o Hemocentro, né, pela Faculdade de Medicina. Lá tem que estar em boa saúde também, não ter nenhum critério de exclusão para ser doador de medula óssea. Daí lá é feito um cadastro seu, é feito um questionário, né? E se você é um potencial doador, é colhida uma amostra do seu sangue, não é da medula óssea. Muita gente tem medo de chegar lá e ter que doar alguma coisa. Não é procedimento cirúrgico, não é da medula óssea, é do sangue periférico. Óssea, só se houver a doação. Só se houver a doação depois, né? E isso é feito e é cadastrado, e isso fica registrado num banco de dados, né? E se existe algum potencial, um paciente que precisa da sua medula, né? Se você se torna um potencial doador, daí vai ser feito um contato pelo serviço transplantador com você. Isso é feito tudo de maneira muito sigilosa, anônima, voluntária, né? E a partir daí é feita uma bateria de testes e exames mais complementares para poder verificar se você é um potencial doador ou não. Em relação ao transplante de medula, queria que a doutora Larissa falasse sobre isso também, os doadores, enfim, né, passasse um recado também para quem está assistindo essa live, né, que acho que um dos principais intuitos do Fevereiro Laranja é esse, né, também estimular o cadastro de doadores, né, doutora Larissa? Sim, igual o doutor João falou, para você ser candidato, né, a um doador de medula, você colhe uma amostra simples de sangue, né, não precisa tomar anestesia, não fica internado, a não ser que depois seja chamado, faça uma bateria de exames. Uma coisa que é sempre importante a gente lembrar também, se você já se cadastrou como doador, você manter os seus dados atualizados, porque é muito comum a encontrar o doador, mas por algum motivo ele mudou de cidade, mudou o telefone e não atualizou o cadastro, então a gente perde aí muitos doadores também. Então, se você tem, né, essa vontade, é muito simples, só procurar um Hemocentro e se cadastrar. Doutor João Vitor, tem também a questão da compatibilidade genética, né? Para estar querendo fazer, né, um transplante de medula. Exatamente. O transplante de medula ele é feito através da compatibilidade genética entre o receptor e doador, né? Hoje não precisa ser necessariamente 100% compatível, pode ser parcialmente compatível para poder ser o doador de medula, né?
e não necessariamente precisa ser para alguém da família, tá? Então, muita gente busca fazer a doação da medula, normalmente em um nome específico de uma pessoa, de algum familiar motivado por isso, né? Mas a sua medula pode estar servindo para uma outra pessoa de um outro lugar do mundo, por exemplo. Sim, com certeza. Lembrando que a Santa Casa de Marília ainda não faz transplante de medula, mas existe o projeto. Exatamente. E em breve é muito provável que comece a fazer, né, doutor João Vitor, doutor Larissa, transplante de medula óssea. O local mais próximo aqui seria o quê? Jaú? Tem Jaú, Botucatu, Rio Preto, né? Também é uma outra cidade diferente. Ribeirão também. São os locais mais Barretos, próximos que geralmente os pacientes aqui de Marília são encaminhados, né? Exatamente. Certo. Nós estamos trabalhando para que essa realidade mude aqui. Exatamente. Só lembrando que o Centro de Oncologia da Santa Casa tem tradição de mais de 30 anos, né? Atende com todos esses tipos de tratamento que vocês passaram, quimioterapia, radioterapia, que foi inaugurada recentemente também, cirurgias, exames, consultas, né? Importante destacar tudo isso. Tá certo. Em relação aos desafios emocionais e psicológicos para as crianças em tratamento, doutora Larissa, deve ser uma barra, né? Os pais, familiares. Exato, principalmente para os pais, né? A gente costuma dizer que as crianças elas sofrem ali mais momentâneo, né? Porque elas não gostam de puncionar a veia, elas gostam de brincar, de correr. Daí você punciona a veia, deixa a criança deitada ali um tempo, mas depois aquilo acaba, é praticamente vida normal. Eles brincam e tem a infância aí perto do normal. Mas para os pais é muito difícil, né? Para os familiares, para toda a família, para o ambiente. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional para acompanhar essas crianças, né? A gente tem professor, a gente tem psicólogo, nutricionista, dentista, para manter essa criança aí o mais próximo do normal para a vida da rotina, mas que ainda é um desafio, né? Você, na maioria das vezes, as crianças não entendem, né? Porque tem que passar por aquilo. Então, o acompanhamento aí multiprofissional é muito importante e o apoio da família é essencial, né? A gente costuma dizer que a família faz parte do tratamento, porque os pais precisam estar envolvidos, né? A criança ali é o principal, o ator principal, mas se não tem um pai para dar o remédio, se não tem a família para trazer em consulta, se não tem o cuidado de prestar atenção em casa, então aí esse apoio familiar é muito importante. No caso do adulto, eu acho que não foge muito isso também, né, doutor? Não, eu a criança acho que é um caso mais delicado, mas quando fala de câncer, fala de morte, né? Exatamente, é um diagnóstico muito pesado, né? Normalmente o adulto ele passa por um luto, pelas fases do luto, aí quando recebe o diagnóstico, até vir a aceitação da doença, né? E eu acho que o que a Larissa falou, é importante essa participação da família como um todo, e isso não difere da questão do adulto, né? Porque exige muitos cuidados, exige muita participação da família e um apoio psicológico muito intenso durante o tratamento, porque é um tratamento muito intenso, normalmente com internações prolongadas, né? Existe muito essa estigmatização da doença ser relacionada à morte, e hoje a realidade vem mudando, né? Com as opções de tratamento, com as estruturas dos hospitais, com a formação de equipe e o tratamento multidisciplinar, não só da parte de psicologia, como tantos os outros que a Larissa apontou. Isso faz parte da terapia do adulto também e é essencial. E isso é inegociável. Todos os pacientes eles participam integralmente do tratamento. A oncologia vem evoluindo bastante, né? Tanto em tecnologia de equipamento quanto em medicamentos também, né, doutor? O senhor tem aplicado a doutora Larissa também na área pediátrica. Com certeza, com certeza. Os medicamentos. Hoje tem medicamentos que substituem quimioterapia, alguma coisa nesse sentido. Os protocolos atuais ainda não têm substituição, mas o caminho é esse, né? Alguns protocolos internacionais já estão usando, né, a imunoterapia e fazendo estudos, né, de substituição para avaliar a resposta. Mas ainda o tratamento da leucemia ele constitui por quimioterapia. É um tratamento longo, né? Na leucemia, em torno de 3 anos de tratamento, sendo que os primeiros meses a gente chama de intensificação, né? Que são aqueles blocos mais intensos, e depois 1 ano e meio, 2 anos de manutenção, que é quimio de baixa dose, mas ainda assim é quimioterapia, que o paciente tem que vir toda semana, tomar químio. Então, ainda é quimioterapia, mas sim, o caminho é esse, né? Com certeza.
Muito se fala que o câncer, né, é uma doença assim que ela precisa de um enfrentamento muito grande mental, né? Com certeza. E vocês percebem isso, que aqueles pacientes que realmente enfrentam e eles têm assim mais chances de cura, o tratamento deles acabam tendo mais sucesso. Tem aquela pessoa que já se entrega e se nega a fazer o tratamento da maneira adequada. Como é que vocês observam esse panorama no dia a dia de vocês, né? Eu falo para todos os meus pacientes que vão começar uma quimioterapia intensiva que 50% está entrando na veia e 50% está na cabeça. Então, isso é essencial e a gente observa que as taxas de resposta nos pacientes que têm essa aceitação e esse enfrentamento são realmente diferentes, são melhores do que os pacientes que, enfim, têm negação, né, e que não aceitam talvez muito bem o diagnóstico ou o tratamento. Então, isso é algo observacional mesmo. Que eu tenho. No caso da criança... Na pediatria não é tanto, porque você tem ali aquela criança que está involuntário ali, né, que ela é muito dependente dos pais. E, na grande maioria das vezes, a gente vê pais assim dispostos a tudo, a enfrentar. Então, não é comum a gente ver pais que não querem, né, que não confiam e não querem que o tratamento seja efetivo. Acho que é um pouco... diferente essa parte psicológica aí entre adultos e crianças, porque os pais, na grande maioria das vezes, eles vão assim já ganhando a batalha já, né? Que é muito bom, porque a gente tem essa relação aí com os pais muito boas e daí fazem o tratamento certo, dão as medicações, coloca despertador e tem toda aquela regra ali militar, mas que é fundamental também para o sucesso do tratamento, né? Tá certo. O Orlando José, sou escritor, escrevi o livro Entre Lutas e Vitórias. O meu livro foi lançado em Marília, no dia 3 de junho de 2023, e relaciona também essa questão de se vencer o câncer. Então, um abraço para o Orlando aí, que está acompanhando esta live do Fevereiro Laranja, com a doutora Larissa Ortolan e também o doutor João Vitor Costardi, né, nesta campanha de prevenção e combate à leucemia. O hemograma auxilia no diagnóstico precoce? Maísa Giancursi perguntando. Com certeza. O hemograma, eu acho que é o principal exame que faz a gente desconfiar ou até mesmo confirmar já a leucemia, né? Não substitui o mielograma, que faz o diagnóstico confirmatório, mas é o exame, talvez o principal exame que a gente tem para a gente poder fazer esse diagnóstico, né? O que normalmente a gente vê no hemograma? Normalmente a gente vê anemia, né? Que são a baixa dos glóbulos vermelhos, as plaquetas baixas também, né? E os glóbulos brancos, eles podem estar, que são os leucócitos descritos no hemograma, eles podem estar baixos ou eles podem estar altos também, né? E normalmente, pode vir, né, a descrição de células atípicas ou blastos nesse hemograma, que é o que faz a gente ainda desconfiar mais da leucemia. E daí se investiga, né, doutor? A partir do hemograma. A partir daí é o que dá o norte para a gente. O médico exatamente. já liga o sinal de alerta e vai investigar, né? Exatamente. Esse que é o caminho, né? A Érica Pessoa, doutora Larissa, pergunta: leucemia pode ser hereditário? Acho que o João vai falar um pouco mais do adulto. É isso. Mas na criança, não. Leucemia não é hereditário. Adulto, doutor? Como eu disse anteriormente, assim, a gente não tem ainda uma causa definida da leucemia, tá? Então, a gente não pode falar que a leucemia ela é hereditária. Entretanto, a gente já tem algumas mutações genéticas, algumas alterações moleculares que podem ser, sim, vistas em alguns membros da família, mas não tem como a gente prever se isso vai desenvolver uma leucemia, não. Mas existem, sim, mutações que elas podem ser hereditárias e estar presente na família. Tá certo. Doutora Larissa, pergunta aqui: como a rotina escolar e social da criança é impactada pela leucemia e pelo tratamento? Imagino eu, dependendo do caso, atrapalha tudo, né? Escola, atrapalha. A gente fala que na pandemia todo mundo viveu um pouquinho do que as crianças em tratamento de câncer vivem na rotina, né? Que é aquele isolamento social, não poder conviver em ambiente escolar, em ambiente aglomerado. Então, realmente, naquela primeira fase que a gente diz que é o tratamento mais intenso, as crianças elas são afastadas da escola, elas não podem frequentar a escola, não só a escola, não
pode frequentar shopping, teatro, igreja, supermercado, nenhum ambiente que tenha aglomeração pelo risco de infecção. Né? Então, durante esse período, a gente também não quer que elas percam o ano escolar, né? Porque depois, quando volta à vida normal, elas consigam voltar naquele ano que elas continuam, né, para não perder aí o contato com os amigos da escola. Então a gente faz aquele esquema mesmo de pandemia. Professor, aqui a gente tem professor, né, para ajudar no reforço escolar, mas aí faz essa ponte com a escola envia o material, algumas vezes a escola envia também professor para estudar em casa, para que quando a criança possa voltar para as atividades, ela continue acompanhando. Mas sim, ela vive num isolamento, não só escolar, mas aí de toda a vida social. E no caso do adulto, doutor João Vitor? Não difere muito, né? A gente já está falando de uma questão mais do trabalho, mas é basicamente a mesma coisa. Tem que se afastar do trabalho. Tem alguns que ainda que conseguem trabalhar remotamente, com algumas coisas mais simples, mas os pacientes, eles vivem realmente uma vida de pandemia, bem isolados. A gente proíbe realmente totalmente. E tem toda uma legislação também que protege, os pacientes com câncer, né, no caso, né? Com certeza, eles têm direito ao auxílio, né? Certo. Então, isso faz parte, sim. Até uma certa estabilidade, algumas questões de descontos. Sim. Questões de veículos, né? Algumas exatamente. Coisas também, né? Isso. E também pacientes que se cadastram como doadores de medula também já conseguem alguns benefícios aí nesse sentido. Tá certo. Nesta live Fevereiro Laranja, da Santa Casa de Marília, Prevenção e Combate à Leucemia, gostaria que o Dr. João Vitor Costars, doutora Larissa Ortolan, falasse um pouco do serviço do dia a dia de vocês, como é que é, né? No hospital, Dr. João Vitor no ambulatório de oncologia, doutora Larissa mais na pediatria, mais diretamente com as crianças, né, doutora? Gostaria que vocês falassem aí do dia a dia, da rotina de vocês, né? Como é trabalhar na Santa Casa, para as pessoas que estão assistindo ter uma noção de como funciona e da grandeza, né, que o hospital aí atende e proporciona para essa região de 62 municípios. Para você fazer o tratamento da criança com câncer, você tem que estar ligado a um hospital que tenha acesso a várias especialidades, exames de imagem, exames laboratoriais, tanto ambulatório quanto internação. Então, os pacientes, na maioria das vezes, eles são tratados em esquemas de ambulatório. Então, eles chegam pela manhã, eles coletam o exame no mesmo dia, o exame fica pronto, assim, num tempo curto, né? E eles são liberados para quimioterapia ou para casa, assim, só um controle. E se tiver necessidade de fazer quimioterapia internado, então eles ficam também durante um período internado. E o mais importante é se tiver alguma intercorrência, né? Então, a gente tem um serviço aí, porta aberta, 24 horas, que se o paciente tiver alguma intercorrência, ele vem encaminhado para ser prontamente atendido, né? Os pacientes que fazem quimioterapia, eles têm a imunidade muito baixa, então a qualquer sinal de infecção ou alguma outra complicação, eles têm que ser prontamente atendidos e iniciar o tratamento adequado. Então, é todo um esquema que precisa estar organizado para poder servir aí da melhor forma esses pacientes, né? Então, a gente tem um ambulatório ligado diretamente com a internação. Dr. João Vitor, a parte adulta também, né? Inclusive, os nossos ambulatórios, eles são dentro já do hospital, justamente para poder facilitar aí todas essas questões pontuadas pela Larissa, né? E, enfim, hoje eu acho que a Santa Casa tem uma estrutura muito boa, muito adequada para a gente conseguir receber e atender esses pacientes de maneira integral, né? Tanto das acomodações quanto das equipes multidisciplinares, equipe médica. A gente tem nas enfermarias equipe médica ali presente praticamente 24 horas para atender qualquer tipo de intercorrência. Nós temos, né, escala de plantões da hematologia e da oncologia aí em período integral para poder, enfim, dar melhor assistência para os pacientes. E a equipe, as outras especialidades, elas são muito presentes nos pacientes, no tratamento dos pacientes de leucemia. E aqui a gente tem total acesso a elas, fora a equipe do pronto-socorro que
que dão prioridade para o atendimento dos nossos pacientes, justamente porque os pacientes de leucemia eles têm uma urgência de tratamento. Tem uma pergunta aqui, se a anemia, acredito que a leucemia é consequência de uma anemia mal curada. Tem a ver isso aí? Não, é mito? Não. É fake? É um grande mito, Exatamente, na verdade, né? Muita gente acha que porque tem anemia tem chance de ter leucemia. Isso não é verdade. A anemia ela é um sintoma da leucemia, né? Igual o João falou, ali as células da medula, as células da leucemia, elas invadem a medula e não permite que a medula produza da forma adequada. Então, você tem uma diminuição dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos, desculpa, e o que isso leva à anemia, que é só um sintoma. Mas existem outras diversas doenças que também cursam com anemia. E anemia não causa leucemia. Mas, no contexto do paciente adulto, principalmente mais idoso, a causa da anemia pode ser uma causa que pode gerar uma leucemia um dia. Então, toda anemia ela tem que ser investigada porque ela é um sinal. E sempre tem uma causa por trás. É importante sempre se investigar, né? Exatamente. E não que necessariamente não seja... necessariamente maligna a causa, né? Inclusive, as causas mais comuns de anemia elas são benignas, né? Mas toda anemia tem que ser investigada. E a gente agradece a presença de todo mundo aqui, ó, Claudete Bonini, a Nica, Leandro Cardi, Genildo Aragão, o Humberto Morelli, que é aqui da Radioterapia da Santa Casa também, grande profissional, um abração para o Humberto, a Mayara Coutinho, o Daniel Dias, também a Marisa Bonfim, a Jéssica e o Jefferson, Rafael Genário, né, a Clélia Chaves, todo mundo participando aí desta live Fevereiro Laranja da Santa Casa de Marília, né? Prevenção e combate à leucemia, tirando a sua dúvida, né? Aqui também com as perguntas em tempo real e as perguntas deixadas anteriormente na caixinha de perguntas e respostas. Gostaria que vocês falassem ainda nessa questão dos mitos aí, né? O que vocês ouvem falar de absurdo assim, que chegam, que vocês falam, meu Deus do céu, que nem essa questão da anemia até chega a ser coerente por conta de uma investigação e alguma coisa nesse sentido, né? Mas vocês devem ouvir muito absurdo, né, doutor João Vitor, doutora Larissa? Dentro da hematologia, todo paciente que entra no consultório, a primeira coisa que ele pensa é que já está com leucemia, né? Então, porque normalmente os pacientes que vão para o hematologista vão por alguma alteração de exame, né? E como a hematologia é uma área muito densa e de doenças muito raras, normalmente existe pouco pitaco dos outros especialistas, então normalmente fala assim, procura um hemato. Então, normalmente quando os pacientes chegam para mim no consultório ou aqui no ambulatório, já vem com esse estigma, esse medo da leucemia. E eu já vi, eu acho que de tudo já. Gente que, enfim, manchas na pele, justamente porque os sintomas são sintomas mais inespecíficos, então já anemia, plaqueta baixa ou plaqueta alta, alterações até de ferritina, alteração de... eu já vi de tudo. E às vezes é nem assim, né? Falar, a leucemia tem que ter plaqueta baixa. Daí você não tem necessariamente. Não, e você tem um limite inferior ali, né? De 120 a 150. Daí tem a 119, já encaminha para o hematologista, e daí a mãe já vem, meu Deus, meu filho está com leucemia. A Érica Pessoa pergunta que linfoma é uma anemia? Não, linfoma é um outro tipo de tumor do sangue, tá? Que afeta daí já a cadeia linfática, né? E daí já é outro meio de conscientização. Mas os linfomas eles podem gerar anemia também, tá? Podem ser uma causa de anemia, mas normalmente vem com outros sintomas associados, tá? Não puramente anemia. Vanessa Castigliani aqui. Meu filho é paciente, só tenho a agradecer essa equipe maravilhosa aí, doutora Larissa. O Joaquim, beijo pro Joaquim. Assistindo aqui a live. Aliás, muita gente assistindo, a gente agradece. E a interação de todos, né? A Nica, minha mamãe faz exames de fezes oculta, né? Imagina, acho que ela colocou, deu positivo, mas ela está com 99 anos de vida, está lúcida. O médico achou que não deveria fazer a colonoscopia. O que devo fazer nesse caso?
Aí é difícil, né? Idade muito avançada. Idade avançada, mas a idade em si não contraindica a questão do procedimento, né? Eu acho que é uma análise de vários fatores, multifatorial aí, mas vai depender muito mais de como ela está, né? Então não tem como a gente responder isso aqui. A Mariana Dátilo, parabéns pelas informações esclarecedoras para a população. E é isso, eu acho que vamos chegando aqui ao final da live, né? Acho que as considerações finais, muito legal, doutora Larissa Ortolan, doutor João Vitor Costardi. A gente começou com a doutora Larissa, vamos inverter agora o doutor João. Doutor João Vitor, com suas considerações finais aqui nessa live, Fevereiro Laranja de Prevenção e Combate à Leucemia da Santa Casa de Marília. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da Santa Casa para estar aqui falando sobre esse mês que é tão importante, sobre essa doença que é tão importante, ainda pouco conhecida, pouco explorada, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a Santa Casa, agradecer a Larissa que topou participar comigo aqui. Esse ano eu não estou sozinho e tirou todas as nossas dúvidas, inclusive da parte pediátrica, que é uma parte que eu não trabalho. Você, Roberto, que está aqui hoje com a gente também, tá? Falar para a população que não deixe de fazer os seus preventivos, tá? Que não deixe sempre de fazer um check-up no médico. Você tem sempre os sinais e sintomas que a gente que a gente falou aqui, né? Para que a gente consiga diagnosticar mais precocemente a leucemia, e isso muda todo o curso do tratamento. E que não deixem de se cadastrar também, né? Lá no Hemocentro, como para o transplante de medula óssea, como pacientes potenciais doadores de medula óssea, porque é muito importante, salva muita vida, a gente precisa muito, é algo que vai precisar cada vez mais, porque a incidência dos cânceres da leucemia vem aumentando bastante. Doutora Larissa? Só queria reforçar aí a mensagem do João, queria agradecer também o convite, agradecer o João aqui por estar me deixando menos nervosa, e queria deixar um recado assim que a Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica diz que nenhuma criança deve morrer de câncer, né? E isso é um lema aí que a gente carrega na alma e no coração. E para as crianças não morrerem, é essencial que a gente faça o diagnóstico precoce, um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, para que daí no futuro, quem sabe próximo, nenhuma criança aí morra nem de leucemia e de nenhum outro tipo de câncer. Muito obrigado, doutora Larissa Ortolan, doutor João Vitor Costardi, parabéns pelas explanações, né, as respostas às perguntas também de todos que participaram desta live. A gente agradece demais a sua participação, passando a mensagem do Fevereiro Laranja, o mês de prevenção e combate à leucemia, e a Santa Casa sempre cuidando de você, né, prestando mais este serviço nas redes sociais. Um grande abraço a todos.